dia! Primeiro sábado do mês de abril. Primeiro eu quero falar, gente, do primeiro trimestre. A empresa cresceu acima de 2 dígitos, crescemos acima de 20%. Mês de março, maior venda da história da empresa. E aí tem gente se perguntando, mas para aí, onde é que essa empresa está crescendo se eu não estou crescendo? Se você, representante, não está crescendo, conversa com o supervisor para conversar com o gerente para a gente cuidar da sua área. A sua área vende muito. O que está acontecendo? É preço, é entrega, é a quantidade de clientes que você está atendendo que é pequena, você precisa aumentar mais clientes, tem poucos representantes na sua região, tem como a empresa colocar mais representantes, tem como atender mais clientes, tem como vender mais para os mesmos clientes, tem como a gente colocar todo o mix de Guni. O que precisa fazer? Você é uma empresa, você é uma célula de vendas. Você tem que pensar no teu negócio, na sua região. O que você precisa do Estrela para você crescer sua venda? Gente, quem não cresceu 25%, janeiro, fevereiro e março, comparando com o ano anterior, não acompanhou o crescimento da empresa. Tem que conversar com o supervisor. Peça uma reunião com o seu supervisor para que vocês juntos tragam propostas para nós crescermos. De antemão aqui, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da empresa, em nome de todos os nossos colaboradores, o que vocês fizeram, o que nós fizemos no primeiro trimestre foi um show e nós vamos crescer mais. Eu estava olhando, vamos falar por estado? Brasília tem espaço para crescer no food service, nos resfriados e congelados, aumentar a carteira de clientes. Goiás, nós estamos atendendo somente, olha isso, gente, 40% das cidades do estado de Goiás. Tem muita cidade para a gente atender. Então, tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer na capital, em Goiânia, em Perinópolis, em Caldas Novas, o norte de Goiás. Tem uma série de lugares para crescer. São Paulo, a gente saímos da VEX, resolvemos o nosso problema de logística. A logística vai melhorando cada dia mais. Tem espaço para a gente crescer. Tocantins, a gente vem crescendo muito. Como é que é, dona Fernanda? Fez recorde de vendas. Tocantins, recorde de vendas. Tomamos uma decisão estratégica. O supervisor Rodrigo, que cuidava de Tocantins e parte do Pará, está exclusivo no Tocantins para que a gente cresça mais no Tocantins. Então, tem um supervisor agora só para o Tocantins. O Rodrigo tem mais tempo para a equipe do Tocantins. Estado do Pará, recorde de vendas. Nós estamos crescendo muito. Só precisa a dona Fernanda, que é a gerente, junto com o senhor Miqueias, que é da logística, resolver o problema de logística do Pará. Se resolver isso, a gente vai crescer mais uns 30%, 40%. Minas Gerais, o trabalho que está sendo feito lá pelo Fabiano, pelos supervisores, destacar o Tiago, que vem crescendo na região dele, já vai passar de 2 milhões aí. Então, nós temos muito para crescer. Tem o Abraão, tem muita coisa aí que a gente pode fazer junto e crescer em Minas Gerais. E aí tem Mato Grosso, que o Leandro tem que resolver. Ou a gente entra para resolver, para crescer, para ganhar mercado, ou a gente repensa a operação. Piauí. O Piauí, um pouquinho que nós mexemos na entrega, um pouquinho que a gente cuidou da área, o Piauí já está sinalizando agora no mês de abril, vender acima de 2 milhões. E deixei por último, não por questão de não ser a mais importante ou menos importante, é porque, como eu estou na Bahia, estou aqui, né? Fizemos reunião ontem com o gerente de compras, fizemos reuniões com o gerente de vendas, com o GV aí, né, o Heitor, fizemos reunião com todos os supervisores que estavam aqui na empresa para a gente tratar da estratégia da Bahia, fizemos tudo que tinha que fazer na Bahia, separamos de Brasília, mudamos tabela, reduzimos o mix, tudo que tinha que fazer para atender a legislação da Bahia. A Bahia, nós temos que comprar pela Bahia para vender na Bahia. Essa mudança está nos custando caro, perdemos faturamento. De antemão aqui, agradecer o Heitor e todos os supervisores. Nós não perdemos nenhum representante na Bahia, mesmo tendo um problema de queda de faturamento pelas mudanças que nós fizemos. A Bahia está pronta para buscar os 20 milhões de faturamento. Eu tenho certeza, se a gente não chegar em 20 milhões agora no mês de abril, em maio a gente chega em 20 milhões. Então, gente, lembrando, Bahia, nós somos distribuidor da Liane. Nós estamos com uma bela parceria com a Unilever, está andando bem.
A Flora, que tem Minuano, nós também estamos crescendo, temos como fazer, tem várias indústrias entrando e a gente tem muito para crescer na Bahia. Então, se a gente fizer um resumo de todos os estados que nós estamos operando, todos têm uma oportunidade da gente crescer. E aí, não deixe de olhar para a Guni. Nossos snacks já está vendendo aí, acho que mais 2 meses a gente chega em R$1 milhão. Precisamos de ir para mais pontos de venda, dá uma atenção. A nossa linha de snack é fantástica, também tem a linha de biscoitos, tem a linha de limpeza, tem muita coisa em Guni para a gente fazer. Se vocês fizerem um resumo, o que a empresa enxerga para o próximo trimestre, né? Abril, maio e junho, crescimento. Não se assuste se nós crescermos 30%. Vai ter mais campanha de venda esse mês, temos um calendário promocional muito agressivo, vem dia D, vem ressaca do dia D. Hoje, sábado, vou fazer um desafio aqui agora. Sábado, R$2 milhões, nós vamos vender hoje. E aí, Fernanda pediu para falar com vocês que os melhores representantes, todos os representantes que passaram em pedido hoje, na segunda-feira, ela vai fazer um sorteio, né, de flexível para vocês. Logo, segunda-feira de manhã, ela vai ver lá quem é que participou em vendas, quem vendeu no sábado. Quem vendeu no sábado, vocês podem ter certeza que vai ter um flexível aí bem gordo para vocês crescerem em venda já na segunda-feira. Tem mais. Este sábado agora, hoje, tá? Eu liberei para cada comprador uma oferta especial. Então, nós vamos vender muito nesse sábado, vamos vender bastante. Se a gente chegar em 2 milhões de faturamento, se nós chegarmos em 2 milhões de faturamento, o primeiro colocado de cada grupo, em percentual, com o maior volume de vendas, ouro, prata e bronze, vai levar R$1.000 de flexível. Olha só, vocês já vão ganhar o flexível do sorteio, que quem passar pedido vai ganhar. Os 3 melhores representantes do sábado, R$1.000 de flexível. A gente já coloca na segunda-feira. Como é que é isso? Eu sou do grupo ouro. Em percentual, eu fui o que mais vendeu, eu vou ganhar. Gente, nós vamos movimentar muito. Nós temos agora uma campanha, está sendo lançada hoje pela Dani, do Trade, que é o nosso projeto 3030. Nós queremos ter 30 supervisores, cada supervisor com 30 representantes e cada representante com 30 clientes. Não é difícil um representante ter 30 clientes. Não estou falando de cliente de 10, 15, 20 mil, não, de qualquer valor. Então, cada representante que está hoje nos ouvindo, abra cliente. Vamos ter no mínimo 30 clientes, tá? É isso aí que a gente queria falar com vocês. Tenha um grande sábado de venda, um mês maravilhoso. Nos aguarde. A segunda-feira a gente vai sair com muita ação e nós vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós vamos ter campanha na semana, campanha para o final de semana, e a gente sabe que a meta nossa da empresa, cada um representante, cada operador de televendas tem o seu objetivo. O nosso objetivo é crescer 30% esse mês. Vocês podem contar com a gente. Nós estamos com estoque 20 milhões acima do estoque que a gente tem que ter. Então, estamos estocados, nós estamos com condições comerciais, nós estamos com as nossas ações, nós estamos com tudo para fazer um grande mês. Mais uma vez, muito obrigado por março e vamos pegar agora o abril e vamos fazer um novo recorde de venda. Obrigado a todos. Bom dia, equipe! Hoje eu não trouxe uma, não. Eu trouxe 2 convidadas para vocês. É isso aí. Eu estou sempre aqui falando com vocês sobre a venda, sobre positivação. Falo também sobre mix de produtos. Mas uma dica muito importante para vocês. A venda, ela não termina quando a mercadoria chega para o seu cliente. Sabe me dizer quando é que a venda termina? Ela termina quando você recebe por ela, é isso mesmo. Quando os títulos são baixados, que está tudo certinho aqui dentro. Esse é um ponto muito importante. E nós vamos falar hoje de um assunto que está bem complicado aí nesse cenário que a gente está agora, que é a inadimplência. Hoje eu trouxe para vocês aqui a Suzana, que é a nossa diretora financeira, vai falar um pouco sobre esse assunto, como que está aí fora. E a Fernanda hoje, que também é a Fernanda Teixeira, que é a nossa responsável aqui pelo nosso crédito e cobrança da empresa. Então, hoje elas vão trazer algumas dicas para vocês desse assunto que é muito importante. Deixa aqui as perguntas de vocês para a gente poder estar passando para elas. No próximo, a gente vai vir aqui responder para vocês.
E aí, começando aqui com a Suzana, ela vai falar com vocês sobre o cenário de inadimplência hoje no nosso país, aqui no Brasil, como que tá esse cenário. Diga aí, Suzana. Bom dia, time de vendas. Bom, como a Dani falou, meu nome é Suzana, né? Hoje eu estou como diretora financeira na empresa. O cenário hoje econômico, assim, não está bem favorável. A gente está aí com a taxa da Selic muito alta, com a taxa de juros muito alta. Consequentemente, a gente tem muitos inadimplentes. Então, hoje está em cerca aí de 5% a 8% de taxa de inadimplência para PJs, né? Que são as pessoas, né, que a gente vende. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É bem complicado. A gente vem desde dezembro, né, com o nosso índice de inadimplência alta. A gente está tentando controlar aqui internamente, mas o mercado lá fora também está impactando bastante. Então, assim, hoje eu e a Fernanda, que está aí na área de crédito, aí, junto com a equipe de cobrança, a gente veio falar um pouquinho para vocês de algumas dicas que a gente pode estar aplicando no dia a dia, para a gente estar identificando aí os nossos clientes com possível inadimplência. E também trazer algumas oportunidades para a gente reduzir esse indicador aqui na empresa, porque é muito importante, é que nem a Dani falou, a venda ela não só termina quando a gente entrega a mercadoria, a venda ela termina quando a gente recebe, porque isso faz toda a diferença no nosso caixa aqui da empresa. Então, a gente compra dos nossos fornecedores, a gente tem o nosso prazo para pagar com nossos fornecedores e a gente também precisa receber dos nossos clientes. Então, fica para vocês, representantes que estão aí na rua, vocês são os nossos olhos, vocês quem traz toda a informação do cliente, de como que está o mercado lá fora. É muito importante essa informação aqui, principalmente para o setor de crédito, para a gente estar analisando, tendo uma segurança maior, né, na liberação de crédito. Então, vocês precisam trazer esse feedback de como que está na praça de vocês, as possíveis riscos de inadimplência, para a gente dar todo apoio aí e controlar esse indicador que hoje está bastante alto aqui no Estrela Distribuição. É isso aí, pessoal. Então, essa aí foi a Suzana falando sobre esse cenário, para vocês verem que não é uma coisa somente interna, né? É algo que tá lá fora também está atingindo. Por isso, a gente tem que redobrar aí a segurança. E aí, a Fernanda vai falar pra gente como é o cenário aqui dentro do Estrela. Por quê? Todas as nossas reuniões que a gente tem aqui de gestores, a gente sempre falou muito sobre inadimplência, a gente tem sempre um período para falar sobre isso, e a gente sempre foi muito equilibrado. A gente sempre teve uma inadimplência muito aqui na risca, os nossos números sempre foram muito bons. Mas aí agora, num período para cá, né, Fernanda, como é que tá aí? É isso mesmo, Dani. Bom dia, equipe, tudo bem com vocês? Então, nosso time Estrela aqui no geral sempre teve aí dentro dos objetivos, né, do mercado. O Estrela sempre apresentou aí um dos melhores indicadores dentro do nosso segmento aí do atacadista. E no último trimestre aí teve uma reviravolta, né, não só no mercado lá fora, mas aqui dentro também, com algumas situações aí atípicas, né, que contribuiu aí para o aumento da nossa inadimplência, mas nada que esteja fora do nosso controle, né, dentro aqui do nosso controle interno e também nas mãos de vocês aí, a equipe externa, né? Porque quem mais conhece o cliente melhor do que a gente? Vocês, representantes que estão aí no campo, no dia a dia, né, de frente a frente, de porta em porta aí com os nossos clientes. E é de fundamental importância de que vocês tenham entendimento da importância dos nossos recebimentos, né? A gente sempre enfatiza aqui, a venda ela só termina quando a gente recebe. Então, se a gente não recebe, a venda não finalizou. E a venda ela é de responsabilidade de todos nós, né? Da parte financeira, da parte comercial, de todos nós que trabalhamos aqui em conjunto. Então, vocês têm que ficar bem atentos aí às novidades, às mudanças de mercado, o que está acontecendo na sua área, o que está acontecendo no seu cliente, trazer a informação aqui para nós. A gente não tem essa visão tão ampla quanto vocês aí de fora têm e possam aí estar nos dando suporte aqui e ajudando a melhorar mais ainda o nosso indicador aqui da nossa inadimplência. Gente, o nome disso é venda consciente, porque eu sou vendedora e quando a gente está lá com aquele pedido grande na mão, a gente só pensa que, opa, vou chegar no meu objetivo, vou fazer a venda, vou ganhar dinheiro.
Só que a venda consciente é essa, é de você saber, porque a gente sabe que no mercado sempre tem um zum, né? Aquele cliente que já começou a dever um outro fornecedor, aquelas prateleiras que começou a ficar vazia. Então, tudo isso são indícios de que o seu cliente pode vir te dar problema e não pagar os seus boletos. Então, vamos se atentar a isso e trazer essa informação aqui para dentro, tá? É importante. Às vezes nem é cliente seu, mas é um cliente do lado que você ficou sabendo, né? É um cliente que às vezes não está tendo atendimento aqui, porque ninguém está atendendo porque já sabe. Então avisa o financeiro, manda para o seu supervisor, porque o pessoal aqui do crédito já coloca uma observação, porque a gente sabe que todo dia está entrando muitos RCA novo. Então, você que tem mais experiência, que está aí no mercado, você já sabe que aquele cliente tem um problema de inadimplência, deixa avisado aqui, a gente tem que colocar essas observações. Porque, como eu falo sempre aqui, vocês conhecem quais são os valores da nossa empresa. E um dos nossos valores é a atitude de dono. Então, essa é a nossa empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar passando essas informações e estar se preocupando de uma outra pessoa, de um outro RCA novo que chegou, não cair aí, né, nesse problema de estar vendendo para um cliente que a gente já sabe que vai dar problema de inadimplência. Porque nós somos humanos passíveis a erro. Então, aqui tem, sim, um setor que faz toda uma análise, mas às vezes pode passar uma coisa ou outra e acabar liberando um crédito para quem não pode ser liberado. Então, é vocês que têm que trazer essa informação para a gente. É isso mesmo, Dani. E assim, a Dani colocou muito bem, né? O cliente, ele sempre dá indícios de quando ele vai ter algum problema financeiramente. Atrasos constantes, né? É um dos indicadores. E assim, a gente acompanha bastante, então às vezes a gente fala, o cliente está atrasando, o cliente deve estar com algum problema financeiro, e vocês que estão aí no cliente, vocês conseguem enxergar como é que está o estado do estabelecimento do cliente. Se ele está cheio, se ele está vazio, entendeu? Como é que está lá as prateleiras dele, se ele está atrasando com outros fornecedores. Então, tudo isso, com essas informações, vocês conseguem ter mais ou menos um norte de como está a situação do cliente. E aqui nem a Dani falou, se acaso a gente tiver liberado o cliente, né, e ele sofrer inadimplência, a gente pode cobrar primeiro o cliente, fazer um acordo com o cliente, a gente tem termos de confissão de dívida, a gente consegue parcelar para receber semanalmente. O que a gente não pode é ver que o cliente está com problema, com dificuldade e não trazer informação para a empresa. Então, assim, a gente conta com o apoio de vocês. A gente sabe que o cenário não tá fácil, mas a gente sabe que tem como a gente melhorar esse indicador. Basta cada um fazer a sua parte, o representante, o supervisor, o gerente, a área de cobrança. Então, é esse trabalho que a gente sempre fez muito bem feito e que a gente quer dar continuidade. E uma coisa que Carlos Santana sempre fala aqui pra gente, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem cobra primeiro, recebe primeiro. Então, esse cliente que está começando a dever, ele não deve só você, ele deve outras pessoas também. Então, se você tá lá cobrando, falando sempre, vai falar, eu vou pagar logo esse rapaz chato que é para ele sair da minha porta. Então, cobre primeiro, faça primeiro, justamente pra gente não ter problemas. E para finalizar aqui, a Fernanda vai falar pra gente quais são aí os ramos de atividade que são os campeões da inadimplência. É isso aí, pessoal. Fiquem atentos. O que hoje está dando assim, o maior percentual aí da nossa inadimplência são os segmentos distribuidores de bebidas, os atacados, né? Alguns supermercados aí, principalmente esses menores, né? Os MEIs também, eles estão começando, mas eles não têm assim estrutura para se manterem no mercado, principalmente no momento de crise. Então, se ele está se aventurando, se ele está começando agora no mercado, ele não tem uma estabilidade, ele não tem um histórico, provavelmente esse cliente não consegue se manter no mercado. Então, vocês fiquem bastante atentos, tá, com esses segmentos, trocas de CNPJ, mudanças do quadro societário, até mesmo no nome fantasia. Então, se ele já começa a fazer essas mudanças, já é algum sinal. Outro detalhe muito importante, principalmente para a questão das distribuidoras e os atacados distribuidores, que são muito focados nas bebidas, é vocês observarem o tamanho da estrutura dentro e se ela está ou não abastecida. Principalmente na questão das bebidas, freezers vazios,
Tem aqueles freezers consignados, que aí o cliente já começa a dever o fornecedor vai lá, recolhe o freezer, recolhe a mercadoria, e aí você já vai dilapidando o patrimônio lá, já vai dilapidando o estabelecimento. Então, fiquem atentos a esses pontos que são de suma importância para que você saia antes de que você pegue uma futura inadimplência. Fernanda, peguei uma inadimplência, e agora? Vamos negociar. Nós temos formas de fazer negociações, né? Até a Suzana pontuou agora há pouco, nós conseguimos negociar com termos de acordos, recebimentos semanais, recebimentos quinzenais, mensais, mas o importante é que a gente chegue na frente. Não vamos esperar o cliente baixar as portas para a gente tentar receber. Aí fica um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza que com o time Estrela a gente pode contar e a gente vai passar bem longe aí desse cenário da inadimplência. É isso aí, gente. Então, essas foram as dicas de hoje, porém, elas vão voltar aqui de novo, porque eu quero que você deixe aí a sua pergunta, eu quero que vocês deixem as suas sugestões para a gente voltar num próximo cenário com o financeiro aqui trazendo para vocês essas dicas. E eu já anotei aqui a dica, hein? Nada de ficar atendendo cliente só pelo WhatsApp, você precisa ir lá para ver. Então, você vai liberar um crédito maior, vai no seu cliente, não é para ficar vendendo pelo WhatsApp, não. Vai lá, vê se realmente esse cliente tem essa estrutura para esse limite que você está pedindo. E aí sim, depois você falando de vender pelo WhatsApp. Mas primeiro você. Lembrando que eu falei isso aqui já várias vezes. Hoje nós não temos vendedores, nós temos consultores de venda. Então, seja um consultor, faça toda essa análise. E é de responsabilidade sua cuidar também da parte financeira. Gente, essa é a nossa dica. Obrigado para as meninas aqui do financeiro que veio aqui hoje. E deixem as dicas aí, as perguntas, para a gente voltar num próximo sábado. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu.